E aí, gente, é um prazer enorme dar o pontapé inicial nessa nossa exploração de hoje. A gente vai mergulhar de cabeça nas origens históricas e nas profundezas teológicas do Pentecostes e do Espírito Santo, bebendo direto na fonte das ricas tradições católicas. A ideia aqui é pegar todos esses conceitos que atravessam milênios de história e organizar tudo de um jeito super claro e estruturado. Então, para quem quer entender como um único evento mudou completamente a trajetória de uma crença mundial, a nossa jornada começa agora. Pensa só na seguinte cena. O que exatamente aconteceu 50 dias depois da Páscoa? A premissa é, no mínimo, fascinante. Temos relatos históricos e bíblicos de um grupo de seguidores que estavam simplesmente paralisados, trancados e morrendo de medo. E aí, de repente, eles misteriosamente se transformam em mensageiros ousados com uma coragem absurda. O que será que provocou essa virada de chave tão radical? Bom, a resposta para isso está bem no centro do evento que a gente chama de Pentecostes. Para entender essa história direito, a gente vai passar por 5 pontos bem diretos. A origem do Pentecostes, quem é o Espírito, os 7 dons sagrados, a grande diferença entre virtudes, dons e carismas, e, para fechar com chave de ouro, a missão da Igreja. Vamos ao nosso primeiro ponto, a origem do Pentecostes. Olha que interessante o contraste histórico e teológico que existe na evolução dessa data. De um lado da balança, a gente tem o Shavuot judaico. Aliás, a palavra grega Pentecostes significa literalmente 50º dia. Originalmente era uma grande festa agrícola, a Festa das Semanas, que comemorava os primeiros frutos da colheita e mais tarde passou a celebrar também a entrega da lei a Moisés lá no Monte Sinai. Do outro lado da balança temos a ressignificação cristã. O foco sai totalmente da colheita agrícola e da lei escrita na pedra e passa para a descida do Espírito e o nascimento de uma igreja essencialmente missionária. Cronologicamente falando, a coisa toda flui mais ou menos assim. Tudo começa com a Páscoa e a ressurreição. Aí segue-se um período exato de 50 dias de espera, marcado por muita tensão e medo lá no cenáculo, até que, finalmente, chegamos ao ápice no Pentecostes. E os sinais físicos descritos nas fontes são muito vívidas, viu? Tem o som de um vento fortíssimo, impetuoso, que nos remete àquele sopro criador de Deus, e as famosas línguas de fogo, que simbolizam uma presença que ao mesmo tempo ilumina e purifica. O resultado imediato? Uma pregação incrivelmente corajosa de pessoas que antes estavam escondidas. O que nos leva direto ao nosso ponto 2. Quem é o Espírito? O catecismo traz uma precisão absoluta sobre quem é a grande figura por trás de todo esse vento e fogo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, não estamos falando de uma energia abstrata ou de uma força qualquer. Ele é adorado como um único Deus, totalmente em pé de igualdade com o Pai e o Filho. E o ponto crucial dessa história é a missão específica dele, santificar a Igreja e conduzi-la pelos caminhos da missão. É como se, depois que a obra de redenção por Cristo foi concluída, fosse essa presença divina que assumisse o leme para conduzir o projeto que foi fundado. E a tradição usa termos belíssimos para descrever isso, como a expressão em latim dulcis hospes anime, que significa o doce hóspede das almas. Essa metáfora é sensacional porque explica que se trata de uma presença viva e superativa. Não é uma coisa passiva ou inoperante, sabe? É uma força que age profundamente, concedendo graça à natureza humana e capacitando as pessoas a produzirem frutos que só no esforço humano seriam literalmente impossíveis de alcançar. Ponto 3. Os 7 dons sagrados. E olha, essa ideia teológica tem uma base muito antiga. As raízes estão lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, com aquela imagem famosa de um renovo saindo do tronco de Jessé. A teologia âncora a existência dessas ferramentas espirituais, os chamados dons, exatamente nesse texto do Antigo Testamento. O texto descreve o Espírito repousando sobre o Messias, trazendo sabedoria, entendimento, conselho e força. Desde os primeiros passos do cristianismo, a gente entende que esses exatos atributos se estendem para quem busca essa mesma conformidade de vida. Mas, peraí, por que exatamente o número 7? Na tradição bíblica e também para gigantes do pensamento como Santo Agostinho, o 7 não é só um número para fazer conta. Ele é um poderoso símbolo teológico de plenitude. O 7 representa o pacote completo, o acúmulo total e completo dos dons desejáveis. É basicamente a totalidade da graça sendo oferecida de bandeja para ajudar a nossa natureza humana. A melhor forma da gente entender o que são esses dons é dividindo tudo em categorias. A primeira delas foca no intelecto, iluminando a mente.
A sabedoria é aquele dom de conseguir julgar e ver o mundo sobre a ótica divina, quase como ver pelos olhos de Deus. O entendimento proporciona uma intuição super penetrante das verdades da fé. A ciência já foca mais nas coisas criadas, ajudando a entender o sentido profundo do mundo material. E o conselho? O conselho é aquela luz interior precisa e na hora certa para discernir a melhor escolha nas situações super práticas do dia a dia. Aí a gente entra na segunda categoria, que abrange os dons da vontade e da ação. É a parte que realmente impulsiona o comportamento. A fortaleza é o que robustece a alma, dando aquela coragem quase heróica para encarar as maiores pedreiras e provações da vida. A piedade desperta um afeto amoroso e familiar com o divino, enxergando Deus como Pai e as outras pessoas como irmãos. E, por fim, o temor de Deus. E aqui, gente, é importantíssimo fazer uma correção. Não tem absolutamente nada a ver com terror ou medo de levar um castigo. É, na verdade, um profundo sentimento de reverência, um respeito tão gigantesco que gera uma vontade genuína de honrar e não ofender. Ponto 4. Virtudes, dons e carismas. Bom, a grande pergunta que fica pairando no ar a essa altura é: qual é a real diferença na maneira como todas essas ferramentas funcionam? A gente precisa entender como cada um desses impulsos atua na prática. E os teólogos fazem uma distinção cirúrgica e, sinceramente, fascinante entre virtudes, dons e carismas. Se a gente analisar o funcionamento, as virtudes, mesmo as infusas, operam no modo que é propriamente humano. Como assim? Elas dependem da nossa razão iluminada pela fé e exigem um baita esforço contínuo da nossa parte. Em total contraste com isso, os dons operam no modo que a gente chama de divino ou sobre-humano. É um impulso direto que vem de fora. A consequência natural disso é que as ações que nascem dos dons acabam sendo incomparavelmente mais perfeitas, porque a origem delas é um impulso que vai muito além da nossa capacidade humana do dia a dia. É como ter um motorzinho sobrenatural ajudando. Tá, e os carismas? Onde é que eles entram nessa história toda? Enquanto os dons focam mais na santificação pessoal e agem ali de forma interna, os carismas são favores extraordinários distribuídos gratuitamente com um propósito muito claro: o benefício de quem está em volta. O foco é 100% a comunidade. A palavra em si vem do grego e significa favor ou dom gratuito. Ou seja, a utilidade de um carisma é estritamente eclesial, coletiva. Ele existe para edificar e ajudar o outro. Para tirar isso do campo das ideias e deixar bem prático, São Paulo dá uns exemplos muito diretos lá nas cartas aos Romanos e aos Coríntios. Ele fala de coisas como o dom de curas, a realização de milagres, a profecia, o famoso dom de falar em línguas e até dons incrivelmente práticos que a gente vê no dia a dia, como o serviço, o ensino e a distribuição de bens. Mas percebam que o objetivo central nunca muda, é sempre construir e edificar a comunidade que está ao redor da pessoa que tem aquele dom. E chegamos ao nosso quinto e último ponto: a missão da igreja. Todo o grande impacto histórico e teológico do Pentecostes pode ser resumido num conceito poderosíssimo: a união a partir da diversidade. Os relatos antigos mostram que, de repente, homens de nações totalmente diferentes e falando idiomas diferentes conseguiam compreender o mesmíssimo anúncio. Olha que loucura! Onde antes existia separação e aquela clássica barreira linguística, a ação do Pentecostes provoca exatamente o inverso. Ela cura essa divisão para poder comunicar uma única mensagem, universal, cimentando ali mesmo a base do que viria a ser a missão contínua da igreja pelo mundo inteiro. E a literatura espiritual sobre tudo isso é extremamente prática, viu? Tem um desafio direto, muito famoso, deixado por autores ao longo dos séculos: o tal do teste da fidelidade perfeita. A proposta é a seguinte: tenta, durante o período de 3 meses, não recusar absolutamente nada das inspirações de Deus, sendo totalmente aberto a essas virtudes e dons. A promessa é que quem fizer isso vai perceber inevitavelmente uma mudança absurda, profunda e super transformadora no dia a dia. É tirar a teoria teológica do papel e colocar para rotar na vida real. Para fechar nossa exploração de hoje, fica essa reflexão. Se a gente tem todos esses relatos históricos de que o Pentecostes pegou pessoas apavoradas e, através daqueles sinais imponentes, as transformou em mensageiros capazes de mudar o rumo da história do mundo, como será que compreender e viver esses 7 dons antigos pode remodelar a nossa ação e a nossa sociedade de forma bem concreta nos dias de hoje? O conhecimento, quando bem estruturado e colocado em prática, tem um poder gigantesco de transformação. Fica aí o convite para continuar refletindo. Um grande abraço e até a próxima!